Boa noite a todos. Me chamo Lucas, discente de Engenharia Elétrica do IFMG Campus Montes Claros. Sejam todos bem-vindos a essa palestra da Semana da Elétrica e espero que façam bom proveito. Antes de iniciarmos, gostaria de informá-los que o link para o formulário de presença para a certificação será disponibilizado ao final do evento. Caso a transmissão do YouTube caia, fiquem atentos aos seus e-mails que um novo link será enviado. Além disso, vocês poderão fazer uma pergunta no chat ao longo da palestra, que as mesmas serão repassadas para o palestrante ao final. Sem mais delongas, vamos dar início à palestra O que não fazer quando o assunto é eletricidade, ministrada por Samuel de Souza Reis, segundo-tenente no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em bacharel em Ciências Militares com ênfase em Gestão de Catástrofes pelo Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. Agora passo a palavra para o nosso ilustre palestrante. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Primeiramente, boa noite aos senhores e senhoras. É com grande alegria que o Corpo de Bombeiros Militar recebe a missão de falar um pouco sobre o tema O que não fazer quanto ao assunto é eletricidade. Como já foi mencionado pelo Lucas, sou bacharel em Ciências Militares pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Também sou engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Com grande alegria que fico sabendo que o Leandro, contemporâneo da minha turma, é coordenador do curso de engenharia no Instituto Federal do Norte de Minas. Primeiramente, vamos trabalhar o tema o que não fazer quanto ao assunto é eletricidade. Hoje, todos nós sabemos que a eletricidade está presente em todo lugar da nossa vida. Só que para utilizar a eletricidade, alguns fatores não podem ser negligenciados. Alguns procedimentos de segurança, principalmente. Por quê? A fonte de energia, ela pode provocar danos materiais, patrimoniais, pode também ser fatal, ou até mesmo causar lesões irrecuperáveis. Diante disto, sabemos que a maioria dos acidentes que envolvem eletricidade é devido à negligência, imperícia, imprudência. Negligência, como todos nós sabemos, nada mais é do que você deixar de fazer algo sabendo que deve ser feito. Imperícia é não ter o conhecimento necessário para a atividade. Imprudência é quando nós fazemos algo na eletricidade sem a devida atenção, fazemos sem tomar os devidos cuidados necessários. Então, sabemos que a maioria dos acidentes na área da eletricidade é causado por negligência, imperícia ou imprudência. Diante disto, muitas das vezes, nós fazemos algumas melhorias nas nossas residências, né? E, diante disso, tem algumas questões que são importantes e devem ser tomadas alguns cuidados, como quando for mexer em tomadas, não deve-se utilizar dedo ou qualquer outro objeto metálico na parte interna da tomada. Por quê? Quando colocamos qualquer material elétrico, condutor de energia, em contato com a parte metálica de uma tomada energizada, ela pode provocar um acidente, um curto-circuito. E também quando colocamos parte do nosso corpo em contato com essa superfície metálica, pode ocasionar também um choque elétrico. Diante disso, as duas imagens representam bem o que foi mencionado anteriormente. Colocamos uma tesoura, por exemplo, em um dos orifícios da tomada, pode ocasionar um curto-circuito e levar um choque elétrico, ou com um pedaço de um metal, um fio qualquer, dentro do orifício dessa, pode ocasionar um choque elétrico. Então, diante desse fato, não devemos colocar nenhum
material condutor na parte interna de uma tomada. Também não devemos deixar crianças brincarem próximo de tomada. Ou, se porventura vierem a brincar próximo de tomada, que as tomadas estejam com materiais de proteção, com as tampas de proteção para cada tomada. Porque a criança, na maioria das vezes, ela vai colocar o dedo nesses pequenos orifícios. E esses orifícios contendo energia elétrica, ela pode dar uma descarga elétrica na criança e ocasionar lesões sérias. Então, devemos colocar material protetor nas tomadas. Outra questão seriam as trocas das lâmpadas. Durante a troca de lâmpada, lógico, devemos desligar o interruptor. Primeiramente, desligue-se o interruptor. E, na dúvida, desligue-se o disjuntor de iluminação, referente ao circuito da lâmpada ser trocada. Mas, para fazer essa troca, é necessário que, ao fazer essa troca, utilize apenas as partes que tenha plástico, vidro ou suporte de porcelana. Porque, se, porventura, estiver energizado e o contato com a parte metálica, ela pode ocasionar o quê? Um choque elétrico. E esse choque elétrico, dependendo da altura que a pessoa estiver, ela pode vir a cair. E dependendo da queda sobre o solo, ela pode fraturar uma vértebra, podendo ocasionar o quê? A pessoa pode ficar tetraplégica, paraplégica, ou até mesmo levar à morte. Por isso, ao realizar uma troca de uma simples lâmpada, devemos lembrar da segurança em primeiro lugar. Desligar o interruptor, desligar o disjuntor, no último caso, e, ao realizar a troca, pegar nas partes que não são condutora de energia elétrica. No caso, plástico, vidro e até mesmo a porcelana de suporte das lâmpadas. Nunca devemos tocar também na parte elétrica com o corpo molhado. Por quê? A água destilada, a água pura, ela não conduz eletricidade. Mas a água nossa, na maioria das vezes, ela não é pura, ela contém sais. Então, a água conduz eletricidade. E ao realizar o contato com uma tomada, por exemplo, se essa água entrar em contato com o circuito energizado, ela pode conduzir eletricidade. E ao conduzir a eletricidade, ela pode passar para o corpo e sofrer um choque elétrico. Até mesmo quando vamos ligar um interruptor para acender uma lâmpada, por simples que seja, não devemos acender esse interruptor quando estivermos com a mão molhada, porque podemos sofrer um choque elétrico, porque a água é condutora de energia elétrica. Lembrando sempre, a água pura não conduz, mas a água que nós utilizamos geralmente não é uma água pura, não é uma água destilada. Então, possivelmente, pode ocasionar um choque elétrico. Então, devemos tomar esses cuidados para que não venha tomar um choque elétrico. Uma outra coisa que é frequente e que ocorre geralmente no mês de inverno e verão é a troca de temperatura do chuveiro elétrico. Não devemos, como já foi mencionado anteriormente, não devemos tocar em equipamentos elétricos quando o corpo estiver molhado. Então, não podemos trocar a temperatura de verão para inverno, não devemos trocar quando estivermos tomando banho ou quando estiver com o corpo molhado. Por quê? Se, por exemplo, tiver uma fuga de corrente ali e não for detectado por nenhum disjuntor, e se não tivermos um dispositivo residual para captar essa fuga de corrente, ao tocarmos no chuveiro, podemos sofrer um choque elétrico devido à carga residual, à carga de fuga que tem presente no chuveiro. Então, não devemos fazer essa troca de temperatura com o corpo molhado. Devemos deixar o chuveiro desligado. E o interessante disso tudo, que se tiver um disjuntor residual, ele deveria estar bem dimensionado
para que, quando ocorresse a fuga, desligaria o meu disjuntor do chuveiro elétrico. Então, não devemos fazer essa troca. Outra questão é que são os chuveiros metálicos. Se houver uma fuga de corrente e em contato com a carcaça do equipamento, ela pode eletrizar o chuveiro elétrico e ele vai ficar energizado. E novamente, ao contato com o chuveiro elétrico, vai sofrer uma descarga elétrica. Lembrando, para fazer a instalação de chuveiro, deve-se ter o fio terra. O fio terra é para drenar, para sugar essas cargas indesejáveis. Lembramos também que o registro, em alguns casos, quando colocamos a mão no registro, sofremos uma pequena descarga elétrica. Não é o correto sofrermos essa descarga. Pode ser devido ao acúmulo de sais na tubulação. E se tiver uma fuga de corrente no chuveiro, ela vai sendo drenada ou caminhada até o registro e vai conduzir essa corrente elétrica para o registro. Ele vai ficar como se fosse energizado. E ao contato com o registro, ao acionamento do registro, vamos sofrer uma descarga. Por isso que é importante ter o fio terra no chuveiro elétrico, para cargas indesejadas serem drenadas para a terra, para o sistema de aterramento. Outra coisa que é super importante e devemos atentar para isso é manter em bom estado os nossos aparelhos elétricos, quer seja eletroeletrônico, quer seja os eletrodomésticos, entre outros. Para quê? Para evitar que venha a ter, para evitar a sobrecarga, o mau contato e o curto-circuito. Na figura abaixo, podemos observar uma tomada referente a um ar-condicionado. Ela está em mau estado, ela não está com a devida estado de conservação. Percebemos que o fio ele sofreu uma quebra e, com o passar do tempo, ele veio a romper seu nível de isolamento. E ao encostar uma fase com outra, uma fase com o neutro, ele sofreu o quê? Sofreu um curto-circuito. Houve até fogo, né, um chapiscamento da tomada. Então, devemos tomar cuidado para manter em bom estado de conservação nossos equipamentos elétricos. Outra coisa importante, na figura 2, podemos observar que são os disjuntores. Sofreu uma descarga, sofreu uma avaria muito grande, tanto é que eles vieram a derreter, e continuou no mesmo estado. Isso não é interessante mantermos nesse estado. Devemos trocar esse disjuntor, devemos trocar esse equipamento, porque a função primordial do disjuntor seria a proteção. Neste caso, ele está variado. Quando o nível de isolamento dele diminui, a tal ponto que, se uma fase dessa encostar no outro, vai acontecer um curto-circuito e pode ocasionar até mesmo um incêndio. Outra questão na última figura, podemos observar que o fio ele perdeu a sua capa, né? Perdeu o seu nível de isolação devido ao aumento de carga. Com o tempo ele perdeu, ele derreteu, ele ficou exposto. Então não devemos deixar chegar nesse ponto, sobrecarregar a nossa instalação para que venha ocorrer o derretimento da isolação do nível do fio e provocar um curto-circuito. E um curto-circuito pode ocasionar um incêndio, ou até mesmo, encostando num fio desse, pode ocasionar um choque elétrico. Também, pegando um gancho da última fala, não devemos deixar os fios descobertos sem um nível de isolamento, sem a proteção adequada. Por exemplo, numa instalação de um chuveiro, fazemos as conexões, mas não utilizamos o conector apropriado para a ligação do chuveiro. Observamos na figura 2 aqui também, os disjuntores e as conexões dos fios, elas estão expostas, não tem a proteção
necessária, não tem a tampa necessária, porque com esses fios expostos, se eu vir a tocar com o braço, eu posso sofrer um choque elétrico decorrente da exposição do fio. E passando por uma corrente, dependendo do nível de corrente que está passando, pode até ser fatal. Outra questão, vemos aqui também nessa foto, na terceira foto, uma conexão de um ar-condicionado. O plug do ar-condicionado é incompatível com a tomada, e numa solução, eles pegaram 2 fios, nenhuma das extremidades, nos pinos do plug do ar-condicionado, e colocaram diretamente na tomada. Ou seja, deixou exposto, não é adequado. Percebemos que a parte que liga a tomada ao plug do ar-condicionado, ela está exposta. Isso não é correto. Então, não devemos fazer isso. Devemos ter as tomadas também apropriadas para o tipo de equipamento a ser usado. Isso com o objetivo de evitar choque elétrico. Devemos também sempre instalar fio terra, tanto no chuveiro quanto em torneiras elétricas. Se a conexão for 220, vamos ter fase e terra. Se a conexão for 127, fase neutro, vamos ter o fio fase, o fio terra e o fio neutro. O que vemos em alguns locais é que o fio terra é conectado em uma das fases, ou o fio terra é conectado no neutro. Não tem os três fios, um para a fase, um para a terra, um para o neutro. Isso daí pode deixar a instalação exposta a um risco. Deixar o chuveiro elétrico, a torneira elétrica, sem o fio terra, ela não vai ser capaz, o circuito da instalação não vai ser capaz de drenar. Em caso de uma fuga de corrente ou numa falta, não vai ser capaz de drenar essas cargas para o devido caminho, que seria o quê? Escoamento dessas cargas indesejáveis para a terra. Por isso que deve-se instalar o fio terra nesses equipamentos. Lembrando, não basta ter apenas o fio terra, ele deve ser dimensionado de forma correta, porque caso contrário, ela se torna-se perigosa tanto quanto a ausência do fio terra. Outra coisa importante é usar tomadas, nunca usar tomadas e fio em mau estado, como falamos ali dos equipamentos, ou bitola inferior à recomendada. O fio de 2,5 milímetros, ele tem uma capacidade de suporte de 21 amperes. Uma corrente acima de 21 amperes, ela vai começar a deteriorar o nível de isolação da bitola de 2,5, que é para suportar até 21 amperes. E com o passar do tempo, ela pode romper essa isolação, estar em outro circuito, ou até mesmo no condutor de neutro e fechar um curto-circuito. Fechando um curto-circuito, pode gerar um incêndio, pode ocasionar danos patrimoniais e até mesmo danos humanos, dependendo da situação. Devemos também lembrar que para cada chuveiro tem o fio recomendado. Se for o fio aqui, se for o de 5.500 watts, devemos instalar o fio com a bitola de 10 milímetros, quando é 127. Então, devemos colocar a instalação de acordo com a capacidade a qual o equipamento exige. Se temos uma demanda para 20 amperes, se tem uma demanda de corrente de 28 amperes, não adianta eu instalar de 21 amperes. O fio de 2,5 não vai servir para essa demanda de 28. Teria que ser um fio de 4 ou até mesmo de 6 milímetros.
Outra questão importante seriam o quê? As tomadas. As tomadas, depois que sofreu alguma avaria, sofreu alguma detonação ou foi queimada, deve ser substituída. Por quê? Ela primeiro que vai estar perdendo seu nível de tomada, que tinha uma isolação para 10 amperes, depois que sofreu um curto-circuito, depois que sofreu queimada, ela vai perder essa capacidade e ela não vai suportar a carga que vai ser, que até teoricamente ela foi projetada para 10 ou 20 amperes. Então, não devemos utilizar tomadas avariadas, nem mesmo plugs avariados, para que não venha acontecer o quê? Curto-circuito e, por consequência, provocar um incêndio. Não devemos o quê? Isso muitas pessoas fazem, sobrecarregar a instalação. Ou seja, conectar vários equipamentos num único circuito. É o caso que eu pego um T ou um Benjamin e plugo vários circuitos ao mesmo tempo. Primeiro, a tomada, se ela foi projetada para 10 ou 20 amperes, ela tem a capacidade de suporte, de isolação. Temos que ver também o fio. O fio, se for de 2,5, suporta a uma capacidade de 21 amperes. Se eu colocar dois equipamentos, 10 amperes cada um, eu vou drenar o quê? Vou precisar de uma tomada que suporta 20 amperes. E se eu estiver utilizando uma tomada de 10 amperes, ela não vai suportar, ela vai perder o nível de isolamento dela. E se eu aumentar a minha capacidade, passando para 3 equipamentos de 10 amperes, a corrente drenada vai ser de 30 amperes. Ou seja, se eu tenho 30 amperes sendo drenado e o meu fio tem a capacidade de suporte de 21 amperes, quando eu coloco essa carga, eu vou promover um aquecimento no meu circuito. E, por consequência, eu vou perder o quê? A isolação desse fio. E pode ser que venha ocasionar e eu queimar vários equipamentos da instalação e até mesmo provocar, igual eu venho mencionando, incêndios. Então, devemos tomar cuidado. Por isso que não é recomendado de forma alguma o uso de Benjamin ou T, porque na maioria das vezes ela é utilizada de forma errada. Ela coloca maior quantidade de equipamento do que a instalação aguenta, do que a tomada foi projetada. Por isso que deve-se evitar o uso de Benjamin ou T, para que não venha sobrecarregar a instalação. Outra coisa importante, que não devemos vedar os orifícios e grade de ventilação dos eletrodomésticos. Por exemplo, quer seja de TV, quer seja de fornos, micro-ondas, vídeos. Por quê? Esses orifícios e essas grades são responsáveis para liberar o calor. E se tampamos esses orifícios, essas áreas de ventilação que foi destinado, se tamparmos esses locais, ela pode provocar um aquecimento nos componentes eletrônicos, nos componentes elétricos, pode provocar o derretimento dos fios, dos cabos, que está ali presente, e pode ocasionar, então, um curto-circuito. Então, não devemos vedar tais orifícios. Outra questão importante e que não devemos fazer é deixar lâmpadas acesas e aquecedores perto de cortina ou materiais combustíveis, materiais que são inflamáveis. Por quê? Ao decorrer do tempo, ele vai aquecendo o material vai desidratando, vai chegar a tal ponto que vai provocar um incêndio. Então, não devemos colocar lâmpadas e nem mesmo aquecedores próximos de materiais que são combustíveis. Então, se eu coloco perto de uma cortina, com o decorrer do tempo, se o aquecedor ficar por muito tempo ligado ali, ele pode ocasionar fogo, pode ocasionar o quê? Um incêndio. Então, não deve-se deixar lâmpadas e aquecedores próximos desses materiais combustíveis. Outra coisa que é corriqueira na nossa vida é a utilização de ferro elétrico. Muitos utilizam o ferro elétrico, mas quando tivermos que ausentar para realizar qualquer outra tarefa, seja por pouco tempo ou por muito tempo, devemos desligar o ferro elétrico. Por quê? Primeiramente que eu vou estar
tendo um gasto de energia. E sabemos que o ferro também é considerado um dos vilões da conta de energia elétrica. Então, se eu desligo, eu vou estar o quê? Economizando. Outra questão seria o descuido. Se eu deixo esse ferro por muito tempo ligado e porventura ele venha cair sobre a roupa ou sobre o material a qual está sendo utilizado o ferro, ele pode provocar um incêndio, porque o ferro quente, ele vai em contato com o material, vai desidratar devido ao calor e pode provocar um incêndio. E esse incêndio pode ser de grandes proporções, não sabemos. Então, quando for realizar qualquer outra tarefa ou tiver que ausentar, vamos desligar o ferro, não deixar o ferro elétrico. Primeiro, para economia, e segundo, devido ao potencial risco de incêndio presente devido ao ferro estar ligado por muito tempo sobre uma superfície. Devemos também tomar cuidado e ficar vigilantes na questão quando estamos trafegando por uma via ou até mesmo um passeio, a presença de um fio partido ao solo. Esse fio partido ao solo com energia, ele produz superfícies equipotenciais. Quanto mais perto da minha fonte, quanto mais perto do fio ali, maior vai ser o nível de tensão. Quanto mais longe, mais distante, menor vai ser a tensão ali. E se porventura eu vier encostar em tensões diferentes, em superfícies equipotenciais diferentes, podem ocasionar o que chamamos de tensão de passo. Vamos sofrer uma descarga, vai passar pelos órgãos genitais, a musculatura vai contrair e, dependendo da contração, podemos colocar a mão sobre o solo. E a corrente que até então, que ia passar de uma perna para outra, vai passar pelo corpo, passar pelos órgãos vitais. Então, devemos manter distância de fios caídos ao solo, porque, primeiramente, que não sabemos se está energizado, e, segundo, devido às superfícies equipotenciais que ela produz. Esse fio produz superfícies equipotenciais distintas. E, ao contato com superfícies equipotenciais distintas, ela pode ocasionar um choque elétrico. Outra coisa, quando vamos fazer qualquer ligação, seja qualquer que seja, devemos consultar, antes de tudo, um profissional qualificado ou habilitado para tal empreendimento. Se não temos o conhecimento na área, devemos consultar quem tem o conhecimento para evitar o quê? Que possamos ter uma sobrecarga, possamos ter o quê? Um curto-circuito, poderemos ter um mau contato, podemos ter o quê? Circuito mal dimensionado, um circuito subdimensionado, superdimensionado. Então, antes de fazer qualquer ligação, devemos consultar um profissional qualificado, habilitado para tal empreendimento. E outra coisa super importante, não se deve fazer ligação clandestina, o famoso gato. Primeiramente, por ser um crime, no caso vai ser furto, não deve se fazer ligação clandestina. Segundo, quando se faz uma ligação clandestina, a pessoa está correndo um risco sério, porque se ela encostar em um dos fios energizados, ela vai vir sofrer um choque elétrico. E dependendo da altura que ela cair, ela pode fraturar uma vértebra, ou até mesmo, devido à intensidade do curto, ela vir sofrer o quê? Um choque elétrico no momento e ali mesmo ser fatal. E outra coisa também, ela vai, o quê? Ligação clandestina, ela não deixa o circuito, ou seja, não deixa ele limpo, ele fica com ruído, que a gente chama o quê? Pode gerar harmônico, pode gerar distorções na rede. Então, não se deve fazer ligações clandestinas. As imagens aí mostradas, percebemos aqui na quarta figura, o bombeiro fazendo um resgate, nós fazemos um resgate de uma pessoa que foi eletrocutado. Na última figura, outra pessoa que foi eletrocutada fazendo uma ligação clandestina. Vemos também aqui na figura 2 um emaranhado de fios, que dificulta até para a manutenção
da rede, quando há necessidade de fazer alguma manutenção ou quando restabelecer um circuito, com esse emaranhado, fica difícil de reconectar e restabelecer a energia. Por isso é que não se deve fazer ligações clandestinas, o famoso gato. Agora eu vou pincelar aqui, senhores, a questão dos equipamentos de proteção individual. É de suma importância. Não devemos o quê? Deixar de usar. Se vamos trabalhar na parte elétrica, vamos utilizar o equipamento adequado, o capacete adequado, neste caso, o capacete de classe B, de acordo com o nível de tensão ali empreendido. Então, devemos utilizar o capacete classe B, a luva de proteção adequada, juntamente com a luva de raspa, a luva de proteção para que a luva de borracha não fique em contato direto com os materiais cortantes. Ou se tiver um fio, via perfurar a luva, deve se utilizar com a luva de raspa. Devemos também, o quê? Além disso, óculos de proteção, porque se houver o quê? Um curto-circuito, um clarão, tem um óculos adequado para proteção da retina. E até mesmo se vier a cair algum objeto quando estivermos trabalhando em certa altura, não vier a cair nos olhos e danificá-lo. Lembramos também que a bota não que devemos utilizar é a bota que não tenha biqueira de aço, é uma bota que tenha um CA adequado, que tenha um nível de isolamento adequado, a tensão envolvida. Fone, abafador, o pino e o abafador é importantíssimo devido ao barulho, dependendo do local, se está trabalhando em uma subestação, se está trabalhando com um transformador energizado, se estiver em operação, em locais que tem ruído. Importantíssimo também, ao trabalharmos com a parte de altura, checar o nosso equipamento de segurança, no caso, o cinto, verificar se tem fissura, verificar se está em condições, se os mosquetões estão fechando adequadamente, para que, se porventura vier a desequilibrar, quando estamos utilizando trabalho à altura na área da elétrica, né, com eletricidade, devemos checar nossos equipamentos, no caso aqui, o cinto, verificar se ele tem alguma fissura, verificar se o mosquetão está adequado, se ele está fechando corretamente. Porque se porventura haver algum desequilíbrio na altura, o equipamento que estou utilizando tem a capacidade de suporte de uma queda, para a pessoa não vir cair ao solo. Porque muitas das vezes a pessoa não morre quando tem essa queda, não morre devido ao choque elétrico, morre devido à queda ao solo, quebra uma vértebra e pode ser fatal. Então, devemos cuidar dos equipamentos de proteção individual. Devemos também o quê? Quando os equipamentos de proteção individual forem suficientes, devemos utilizar equipamento de proteção coletiva. O equipamento de proteção coletiva, quando vamos realizar uma manutenção que envolve vários operadores ao mesmo tempo, deve cada um ter o cadeado com a chave para bloquear a reenergização. Devemos atentar para isso. Devemos utilizar barreiras para impedir a aproximação ou até mesmo sinalizar que há algo sendo feito no local para que não venha curiosos adentrar nesse local não controlado. Utilizar o pessoal da linha viva, utilizar as mantas adequadas, utilizar os materiais adequados, utilizar os materiais isolantes, como luva, como cabine, entre outros. É importantíssimo utilizar. E não apenas chegar para fazer o serviço sem a conferência desses equipamentos. Aí eu estou mostrando a última figura aí, senhores, a linha viva trabalhando com o circuito todo energizado. De acordo com a NR10, temos 3 principais zonas, que seriam o quê? A zona controlada, zona de risco e a zona livre. E essas zonas, elas são definidas de acordo com o nível de tensão envolvida. Por que eu estou falando isso? Porque mais para frente, eu vou falar com os senhores a distância que devemos ter de um ponto para o outro. Então, toda vez que eu tenho um ponto energizado, ele vai o quê? Vai surgir 3 zonas, a zona controlada, zona livre
e zona de risco. Lembrando que na zona livre pode estar qualquer pessoa. Na zona controlada, só pessoas habilitadas. E na zona de risco é quem realmente vai executar a atividade. Deve estar com os equipamentos de proteção individual, com os equipamentos de proteção adequados à atividade, as quais exercerão. Então, devemos atentar para essas 3 zonas: zona livre, zona controlada e zona de risco. A NR10, igual eu já mencionei, ela diz que essa distância ela é dada em função da tensão. Por exemplo, vamos pegar a nossa distribuição primária, 13,8, na maioria das vezes, 13,8 kV. A zona de risco que eu posso ter, do ponto até o meu limite, é de 38 centímetros. Até 38 centímetros, eu não necessariamente preciso de equipamentos de proteção individual, porque após, reiterando a afirmação aqui, se eu estou com 13,8 kV, na realidade aqui eles falam que é até 15 kV, eu posso, a partir de 40 centímetros, com a margem de segurança, a partir de 38 centímetros, distante deste ponto, eu estaria o quê? Na zona controlada. De 38 centímetros até 1,38, ou seja, mais 1 metro, eu estaria na zona controlada. É onde vai estar as pessoas, o quê? As pessoas que são habilitadas, as pessoas que têm conhecimento da atividade. Do ponto energizado até 38 centímetros, só deve estar presente realmente ali quem vai realizar qualquer atividade. Qualquer atividade não, quem vai realizar atividade específica. E com isso deve-se ter o quê? O equipamento adequado para tal fim. E a partir de 1,38 de distância do ponto energizado, pode estar qualquer pessoa. Então, é importante que conheçamos quais as distâncias que nós temos, quais são as distâncias de segurança, quais são a zona controlada, quais são a zona livre e quais são as zonas de risco, para que evite que venha tomar um choque elétrico e ser eletrocutado. Devemos tomar cuidado, pessoal da construção, não só da construção civil, mas qualquer outra área, manusear materiais metálicos. Materiais metálicos são aqueles materiais condutores de energia elétrica. E ao encostar em equipamentos energizados, a pessoa pode vir a sofrer o quê? Um choque elétrico. Possivelmente vai sofrer um choque elétrico. E ela vai passar a ser parte integrante do meu circuito. Por isso que devemos tomar cuidado com vergalhões, com hastes metálicas, com régua metálica. E até mesmo devemos lembrar que, conforme a NR10, se eu adentrar na minha zona de risco, não necessariamente eu preciso encostar. Se eu romper a rigidez dielétrica do ar ali, ou seja, o isolamento, pode haver um arco elétrico. E esse arco elétrico vai energizar meu material metálico, vai eletrizar ele e, por consequência, ao contato com esse material, eu vou sofrer um choque elétrico. Então, não necessariamente eu encostar. Basta eu romper a rigidez dielétrica do ar, porque eu já vou estar dentro da zona de risco e, por consequência, vou sofrer um choque elétrico. Se eu tenho uma haste metálica longa, com circuito energizado, e se eu tenho ainda desatenção, eu vou ter uma combinação fatal. Eu tenho um material que é condutor de energia, tenho um circuito energizado e estou desatento, eu posso adentrar na zona de risco, romper a rigidez elétrica e sofrer um choque elétrico, devido ao arco elétrico que vai abrir, vai energizar o meu material, minha haste metálica, que vai conduzir a eletricidade, e eu vou se tornar parte integrante do meu circuito. Então, devemos ter atenção quando temos materiais condutores de energia elétrica próximo de circuitos energizados. Aqui mostra a figura para os senhores que tem uma linha ali de energia
tem um trabalhador com um capacete, mas utilizando de forma incorreta, porque ele está utilizando abaixo do capacete um boné, o que não é o correto. Outra coisa, verificamos que o vergalhão que ele está utilizando, ele está aproximando da zona de risco. E dependendo da aproximação, conforme mencionado anteriormente, se for 13,8 kV, é 38 centímetros, não vai acontecer nenhum problema. A partir de 38 centímetros para menos, aproximando da linha, pode chegar ao ponto de ocorrer o rompimento da rigidez dielétrica do ar e sofrer um choque elétrico, uma descarga sobre a pessoa e a pessoa vir a ser eletrocutada. Outra coisa, o pessoal da construção civil também, trabalhando com andaime, deve-se colocar barreiras isolantes para o quê? Para aumentar a zona o quê? A zona livre. Porque se eu coloco uma barreira, eu dificulto o contato do operador com o circuito energizado. Deve-se colocar barreiras isolantes. Isso aqui nós vemos quando se utiliza andaimes metálicos. E até mesmo quando se utiliza andaime de madeira. Dependendo, se eu aproximar muito e o material possuir umidade conduz eletricidade, pode ocasionar também um choque elétrico. Devemos agora falar um pouquinho também quando há colisão de veículos com porte. Quando tem uma colisão de veículo com porte, pode vir o quê? Um fio se romper. E esse fio se romper pode estar no solo, pode vir ao solo, pode cair ao solo, ou até mesmo ficar embaixo do carro, ou até mesmo sobre o carro, ou até mesmo ficar distante do carro, mas produzir o que nós já falamos anteriormente, as superfícies equipotenciais. E ao produzir superfícies equipotenciais, se pisarmos em pontos distintos, pode ocasionar a tensão de passo. Então, em caso um fio esteja sobre o carro, e não ocorre risco de explosão, a melhor opção é ficar dentro do carro. Porque vai formar-se a blindagem eletrostática, a gaiola de Faraday. E se a pessoa vier a sair do veículo, ao contato com a lataria e a contato com o solo, caso esteja energizado, o fio, ele produziu superfícies equipotenciais. Vamos estar o quê? Contato na lataria do carro e contato com o solo, potenciais distintos. A pessoa pode vir sofrer o quê? Um choque elétrico. Então, não saia do veículo. Se não tem risco de explosão, permaneça dentro do carro. Se o carro está ligado, o fio está abaixo do carro, e a pessoa consegue dirigir o carro, está só o fio partido ali, o carro está em deslocamento, se a pessoa passar por cima do fio, não vai romper cabo, não vai acontecer nada, pode-se também. Mas o recomendado e o que é necessário se fazer quando não ocorre risco de explosão é ficar dentro do carro, até que a concessionária venha desligar o circuito para que a pessoa possa sair do veículo tranquilamente e não venha sofrer nenhum choque elétrico. Já em situações em que ocorre risco de explosões, neste caso, deve-se sair do veículo. Mas esse é só quando há o risco de explosão. Por que eu falo isso? Porque é uma atitude extrema sair do veículo. É a única solução para sair do veículo é essa? Então, o que ela tem que ser feita? Ela tem que ser feita de forma correta. Deve-se abrir a porta do carro, não encostar na lataria e pular o mais distante possível do carro. Se a pessoa pula 30 centímetros do carro, é o mais distante? Perfeitamente. Se ela pula a 1 metro, perfeito. Se ela pula 50 centímetros, bom também. Ela não pode pular e desequilibrar e colocar a mão no solo, porque ela vai estar
com o pé num potencial e a mão em outro potencial. Isso pode ocasionar a tensão de passo. No caso, vai ser passando pelo coração, pelos órgãos vitais. E ao pular do carro, ao deslocamento na superfície, deve ser vagarosamente, deve ser com passos curtos, lentamente, para evitar com que venha a ter o que? A tensão de passo, conforme mostra a figura 2. Vou falar um pouquinho agora de descarga atmosférica. Sabemos que a descarga atmosférica, a média dela varia entre 20 a 200 kA, mas já foi constatado que temos intensidade que chegou a 280 kA, uma descarga atmosférica, ela é de grande intensidade, há um desprendimento de grande energia, e ela tende a cair nos pontos mais altos. Então, como ela tende a cair em pontos mais altos, devemos o quê? Devemos evitar topos de prédio, muro, montanha, áreas descampadas, campos de futebol, entre outros. Mas se tivermos nesse local, não temos como sair, o que devemos fazer? Nesse caso, devemos agachar e colocar o joelho entre as pernas. Colocar a cabeça entre os joelhos. Para quê? Para que eu diminua a superfície de contato. Eu mantenha apenas um ponto. E não ficar com o corpo deitado ao solo. Porque, caso venha cair um raio próximo, ele não fica com grandes diferenças de potenciais, devido às superfícies equipotenciais que esse raio ocasionará na superfície. Então, devemos ficar o quê? Com a cabeça entre os joelhos. E não ficar deitado. Em relação a papagaio e pipas, não devemos soltar o quê? Não devemos soltar pipas em dias de chuva. Por quê? Principalmente se estiver relampeando, com relâmpagos. Por quê? Ele vai o quê? Ele vai funcionar como se fosse um para-raio, né? Ele vai estar no ponto mais alto e caso venha cair uma descarga, ele vai passar papagaio pela linha de condução da eletricidade até a mão de quem estiver soltando a pipa e o papagaio. Jamais utiliza linhas metálicas, porque ela conduz eletricidade. Se ela conduz eletricidade, o papagaio ou a linha metálica em contato com a rede elétrica, ela pode ocasionar um curto-circuito. Então, não deve se soltar papagaio nem pipa com materiais metálicos, e nem linhas com metálicas. Devemos também o quê? Quando um papagaio ou uma pipa enroscar no fio, jamais tentar retirar. Deixa lá. Jamais utilizar bambu ou vergalhão. Bambu, lembrando que ele tem o quê? Grande quantidade de umidade nele. E ele é condutor de eletricidade. Em contato com a rede elétrica, pode ocasionar um curto-circuito. Lembramos também agora, pincelando a questão de trios elétricos, carros alegóricos e as alegorias de grande porte. Deve-se evitar o quê? Trafegar por debaixo dessa rede elétrica. Conforme já mencionado lá atrás, eu posso, devido à distância do meu carro com a rede elétrica, entrar na zona de risco e sofrer uma descarga elétrica sobre o veículo, eletrizar o veículo e eletrocutar os folhões. Devemos também o quê? Não devemos jogar o quê? Serpentina, confetes, balões na rede elétrica, porque ela pode ocasionar o quê? O rompimento de um cabo de energia. Esse cabo, ao romper, ele vai energizar o solo novamente. Pode ocasionar a tensão de passo. Finalizando, chegando já ao fim, em relação a mar e piscina, os acidentes nessa área, devemos lembrar que a água pura, conforme mencionado no início, ela não conduz eletricidade, mas o mar e a piscina, ela contém sais, e os sais conduzem eletricidade. E caso venha correr uma descarga elétrica, ou até mesmo um fio na água, ela vai conduzir eletricidade, ou seja, vai eletrizar a área a qual ou o raio caiu, ou a área onde o fio está encostado. Então, como eu já falei, não deve-se utilizar, não deve-se ficar em piscina
e nem em mar quando está em tempestade, principalmente por causa da incidência de raios e potencial cair nesses locais. Também devemos o quê? Tanto tomada quanto iluminação, ela deve estar o quê? Ela deve estar longe de piscina, longe desses locais que tem água, porque pode eletrizar a água. Nessas duas últimas fotos que eu coloquei aí, a foto está conhecida aí, essa imagem está conhecida, o pessoal na piscina, né, se divertindo, mas colocou um chinelo com filtro de linha ali, com uma tomada, né? Se esse chinelo virar, por consequência, vai eletrizar a piscina e, por consequente, vai eletrocutar os banhistas aí, no caso, quem está na piscina. Outra coisa que verificamos aqui também na foto, na primeira foto, a foto que está circulada, é que está um fio de energia passando dentro da água. E se tiver uma fissura ou qualquer vazamento de corrente, ela pode eletrizar a água e, em contato com a água, a pessoa pode vir sofrer um choque elétrico. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o que não se deve fazer na eletricidade. O Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais sempre estará à disposição dos senhores e das senhoras. O bombeiro sempre será o amigo, sempre é e sempre será o amigo certo nas horas incertas. Muito obrigado. A palavra está com o Lucas. Beleza. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao segundo-tenente Reis pela belíssima apresentação e também gostaria de agradecer ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais por atender a nossa solicitação e disponibilizar um profissional tão bem qualificado como você. Pelo que eu vi, nós não tivemos nenhuma pergunta. Também eu achei a palestra super esclarecedora. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado, Lucas. Agradeço também a Nicole, qual tive maior contato, né, para que possamos hoje estar aqui presente ministrando essa pequena palestra. Agradeço de antemão e desejo boa sorte aos senhores aí na finalização da Semana da Elétrica. Foi um prazer enorme poder participar deste evento e ser uma área na qual sou bacharel na área de elétrica e poder contribuir com os senhores neste evento. Meu muito obrigado. Nós que agradecemos, o prazer é todo nosso. Uma boa noite, senhores. Uma boa noite.